Na avenida mais movimentada da cidade, um homem caiu no asfalto após ser atropelado brutalmente por um carro. O sangue escorria pelo chão enquanto ele lutava para respirar, e a multidão assistia em desespero total. Mas do meio dessa confusão, surgiu alguém que ninguém esperava. Um morador de rua aparentemente louco. Fique até o final, que você irá saber como foi que terminou essa história. Era uma quinta-feira comum, quando o caos tomou conta da Avenida Paulista, uma das mais importantes do país. O trânsito estava intenso. Como sempre acontece no horário de rush, quando pessoas correm para suas casas, ninguém imaginava que em poucos segundos tudo mudaria completamente, transformando uma tarde normal em algo extraordinário. O homem atravessava a faixa de pedestres quando um carro, descontrolado, o atingiu com força devastadora. O impacto foi tão violento que o som ecoou por toda a avenida, fazendo pedestres pararem imediatamente. Em segundos, uma multidão se formou ao redor do corpo caído, todos em estado de choque absoluto. O ferido estava inconsciente, com respiração irregular e sangramento intenso vindo de múltiplos ferimentos no corpo. Alguém gritou pedindo ajuda. Outro ligou para o SAMU. Mas a ambulância demoraria pelo menos 15 minutos. E você? Já presenciou uma situação de emergência como essa? Como reagiu diante do desespero? O pânico tomou conta de todos, pois era visível que aquele homem não resistiria muito tempo sozinho. As pessoas filmavam com os celulares. Algumas choravam, outras apenas observavam sem saber como ajudar efetivamente. Foi nesse momento de caos total que uma figura inesperada surgiu do meio da multidão assustada. Um morador de rua, com roupas sujas e aparência completamente desgastada, se aproximou do acidentado lentamente. Sua barba estava por fazer as semanas, os cabelos desgrenhados e as roupas rasgadas em vários lugares. A primeira reação das pessoas foi de desconfiança total. Alguns até tentaram impedi-lo de se aproximar. "Sai daí, maluco. Você vai piorar a situação", gritou uma mulher, empurrando-o para longe do ferido. Mas ele, com uma voz firme que contrastava com sua aparência, disse: "Eu sei o que estou fazendo." Havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que fez a multidão hesitar por alguns segundos. Você já duvidou de alguém só pela aparência e depois se arrependeu? Conte nos comentários sua experiência. O morador de rua se ajoelhou ao lado da vítima, ignorando completamente os protestos dos transeuntes. Com movimentos precisos, verificou o pulso do homem e examinou rapidamente seus ferimentos mais graves. Suas mãos, sujas pela vida nas ruas, se moviam com uma técnica que ninguém ali esperava ver. Ele pediu uma garrafa de água, alguns panos limpos e improvisou um kit de primeiros socorros básico. A multidão, ainda relutante, começou a fornecer os materiais solicitados. Curiosa para ver o que aconteceria, com precisão cirúrgica, ele limpou os ferimentos e aplicou pressão nos pontos de sangramento mais intenso. Mas o que aconteceu depois vai te surpreender completamente, mudando toda a perspectiva da situação. O homem caído havia parado de respirar, e o morador de rua imediatamente iniciou manobras de ressuscitação. Suas compressões no peito eram ritmadas e precisas, executadas com uma técnica impecável e profissional. Entre uma compressão e outra, ele realizava a respiração boca a boca, ignorando totalmente o julgamento alheio. A multidão agora observava em silêncio absoluto, percebendo que aquele não era um homem comum. Cada movimento demonstrava conhecimento médico avançado, algo impossível de ser aprendido nas ruas da cidade. Já tentou salvar uma vida e se sentiu completamente perdido. A pressão é indescritível, não é? Após 3 minutos de manobras intensas, o ferido voltou a respirar, enchendo seus pulmões de ar. Os aplausos romperam o silêncio tenso e lágrimas de alívio escorreram pelos rostos dos presentes. O morador de rua continuou monitorando os sinais vitais, garantindo que a situação estava sob controle. Foi então que uma mulher da multidão se aproximou dele, com expressão de total incredulidade no rosto. "Eu te conheço", murmurou ela, estudando atentamente o rosto desgastado do homem que salvou uma vida. "Você é o Dr. Fernando Martinez,
O cirurgião cardíaco do Hospital São Paulo, exclamou em voz alta. A revelação caiu como uma bomba sobre todos os presentes, que não conseguiam acreditar no que ouviam. Aquele morador de rua maltrapilho era, na verdade, um dos médicos mais respeitados do país. O próprio Dr. Fernando baixou a cabeça, confirmando silenciosamente a identidade que tentava esconder há anos. E você consegue imaginar como é perder tudo e ter que recomeçar do zero? A dor é imensurável. A mulher explicou para os curiosos que Fernando Martinez havia sido um cirurgião cardíaco mundialmente reconhecido. Ele salvava vidas diariamente em cirurgias complexas, sendo referência em procedimentos de alto risco no país. Tinha uma família linda, uma esposa dedicada e 2 filhos pequenos que eram sua razão de viver. Mas há 5 anos, um incêndio devastador destruiu sua casa durante uma madrugada fria de inverno. Sua esposa e filhos ficaram gravemente feridos enquanto ele estava no hospital, salvando a vida de um paciente. O sentimento de culpa e o trauma foram tão intensos que Fernando abandonou completamente a medicina. Ele desapareceu sem deixar rastros, escolhendo viver nas ruas como forma de se punir pelo acontecido. Você já se culpou por algo que estava fora do seu controle? A mente humana é implacável conosco. Durante todos esses anos, Fernando vagou pelas ruas da cidade, rejeitando qualquer tipo de ajuda oferecida. Ele havia perdido completamente a fé em si mesmo e acreditava não merecer uma segunda chance. As pessoas que o conheciam tentaram ajudá-lo várias vezes, mas ele sempre desaparecia para outros lugares. O álcool se tornou seu único companheiro, uma forma de anestesiar a dor que carregava no peito. Mas naquele dia, diante de uma vida em perigo, seus instintos médicos falaram mais alto que qualquer coisa. Toda a sua experiência e conhecimento voltaram à tona, como se nunca tivessem sido esquecidos pelo tempo. Foi impossível para ele ficar parado vendo alguém em risco. Mesmo depois de tudo que havia passado, já teve um momento em que seus valores mais profundos falaram mais alto que suas feridas. Enquanto a ambulância finalmente chegava, Fernando continuou cuidando do paciente com dedicação total e absoluta. Os paramédicos ficaram impressionados com os procedimentos realizados e a estabilização do quadro clínico do ferido. Quem fez isso? Isso, perguntou o chefe da equipe, admirado com a qualidade dos primeiros socorros aplicados. Quando descobriram a identidade do morador de rua, os ficaram completamente sem palavras. Diante da revelação, um deles havia sido seu aluno anos atrás e imediatamente reconheceu as técnicas características do mestre. Dr. Fernando, o senhor salvou mais uma vida hoje. Seus ensinamentos nunca saíram da minha memória. O médico caído sorriu pela primeira vez em anos, sentindo uma estranha sensação de propósito. Voltando, você acredita que nosso propósito na vida sempre encontra uma forma de se manifestar, independentemente das circunstâncias? Alguém da multidão havia filmado toda a sequência de salvamento, desde o momento do acidente. O vídeo mostrava claramente a transformação de um mendigo louco em um médico salvador de vidas. Em poucas horas, a gravação viralizou nas redes sociais, sendo compartilhada milhões de vezes pelo país. As pessoas ficaram emocionadas com a história de redenção e a demonstração de que segundas chances existem. Os comentários eram de admiração total pela coragem e competência demonstradas pelo Dr. Fernando Martinez. Cirurgião da calçada se tornou o apelido carinhoso que o público deu ao médico morador de rua. Emissoras de televisão e revistas começaram a procurar Fernando para contar sua história completa. Seivoca Kaiser. Peça nos comentários que a equipe Histórias que Sobrevivem irá mandar para você. No dia seguinte, Fernando acordou em um abrigo temporário, sendo procurado por dezenas de jornalistas. Sua história comoveu o país inteiro, mostrando que a redenção é possível mesmo nas situações mais desesperadoras. O Hospital São Paulo, onde ele trabalhara por anos, ofereceu imediatamente sua reintegração ao corpo clínico. As portas sempre estiveram abertas para o Senhor, Dr. Fernando. Sua vaga nunca foi preenchida definitivamente. Outros hospitais também fizeram propostas tentadoras, reconhecendo o valor profissional que ele sempre havia demonstrado. Mas Fernando precisava de tempo para processar
tudo o que estava acontecendo em sua vida novamente. A fama repentina trouxe oportunidades que ele jamais imaginara receber depois de tantos anos perdido. Você conseguiria lidar com uma mudança tão drástica depois de anos vivendo uma realidade completamente diferente? Organizações de caridade começaram a procurar Fernando para que ele se tornasse porta-voz de suas causas. Sua história única de queda e redenção tinha o poder de inspirar milhões de pessoas pelo país. Convites para palestras motivacionais chegavam diariamente, todos querendo ouvir sua experiência de vida transformadora. Editoras ofereciam contratos milionários para que ele escrevesse um livro contando sua jornada completa de superação. Mas Fernando sabia que precisava primeiro resolver suas questões internas, antes de ajudar outras pessoas. A terapia se tornou sua prioridade número 1. Trabalhando o trauma e a culpa que carregava, ele precisava perdoar a si mesmo, antes de poder, verdadeiramente, voltar a salvar vidas com plenitude. Já percebeu como às vezes precisamos cair no fundo do poço para redescobrir nossa verdadeira força? Durante as sessões de terapia, Fernando começou a compreender que sua culpa era infundada e destrutiva. O terapeuta o ajudou a perceber que ele havia feito sua escolha profissional, com base no juramento médico. Salvar uma vida naquela noite não o tornava responsável pela tragédia que aconteceu em sua casa. Foram meses de trabalho interno intenso, desconstruindo anos de autorrecriminação e sofrimento desnecessário. Lentamente, Fernando começou a aceitar que merecia uma segunda chance de ser feliz e útil. Ele percebeu que sua família não gostaria de vê-lo destruído, mas sim honrando a memória deles. A verdadeira homenagem seria usar seus dons para continuar salvando vidas e fazendo a diferença. Você já passou por um processo de autoconhecimento que mudou completamente sua perspectiva sobre si mesmo? 3 meses depois do incidente, Fernando decidiu aceitar uma proposta diferente de todas as outras recebidas. Uma ONG, que cuidava de moradores de rua, ofereceu para ele coordenar um projeto de atendimento médico. Seria uma clínica móvel que levaria cuidados básicos de saúde para as pessoas que viviam nas ruas. Fernando viu nisso uma oportunidade perfeita de unir sua experiência médica com sua vivência nas ruas. Ele conhecia melhor que ninguém as necessidades reais dessa população, esquecida pela sociedade em geral. Posso fazer a diferença de uma forma que poucos médicos conseguiriam, pensou ele, aceitando o desafio. O projeto Medicina da Esperança nasceu oficialmente 6 meses após o famoso salvamento na Avenida. Você apoiaria um projeto assim? Acredita que Fernando fez a escolha certa para sua nova vida? A clínica móvel percorria diariamente as ruas da cidade, levando atendimento médico gratuito e de qualidade. Fernando liderava uma equipe de médicos voluntários, enfermeiros e assistentes sociais dedicados à causa humanitária. Cada pessoa atendida recebia não apenas cuidados médicos, mas também esperança e dignidade que há muito haviam perdido. O projeto ganhou reconhecimento nacional e internacional, recebendo doações de empresas e pessoas físicas do mundo todo em um ano. Mais de 5.000 pessoas haviam sido atendidas, muitas delas encaminhadas para tratamentos especializados. Fernando finalmente havia encontrado sua verdadeira missão na vida, uma forma de transformar sua dor em propósito. Cada vida que salvamos nas ruas é uma forma de honrar a memória da minha família, dizia sempre. Quantas vezes você transformou sua maior dor na sua maior força? A vida tem dessas ironias incríveis. O homem que foi salvo na avenida naquele dia fatídico se recuperou completamente de seus ferimentos graves. Ele fazia questão de acompanhar o trabalho de Fernando, tornando-se um dos maiores apoiadores do projeto. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje para ver meus filhos crescerem. Disse-a emocionado. A história dos dois se tornou símbolo de como uma tragédia pode se transformar em algo verdadeiramente belo. Fernando passou a dar palestras, sempre enfatizando que todos merecem uma segunda chance na vida. Sua mensagem principal era que o propósito de uma pessoa sempre encontra uma forma de se manifestar. Não importa o quanto você caiu,
Sempre existe uma oportunidade de se levantar e recomeçar. Repetia constantemente. E você? Acredita que seu propósito na vida vai encontrar uma forma de se manifestar? Não importa as circunstâncias. Dia. Durante o atendimento na clínica móvel, Fernando recebeu uma visita completamente inesperada e emocionante. Sua irmã, que não via há 5 anos, havia descoberto onde ele estava através das reportagens. Ela chorou ao vê-lo novamente, agradecendo por ele ter encontrado força para reconstruir sua vida. Eu nunca parei de procurar você, Fernando. Sempre soube que um dia voltaria a brilhar, disse emocionada. O reencontro familiar foi um marco na jornada de recuperação do médico que todos conheciam como herói. Sua irmã contou que toda a família havia sofrido com seu desaparecimento, mas nunca perderam a esperança. Sua esposa e filhos ficariam orgulhosos de ver o homem incrível que você se tornou, sussurrou ela. Já viveu um reencontro familiar após um longo período de afastamento? A emoção é indescritível. Não? 2 anos após o incidente, Fernando inaugurou o primeiro centro permanente de atendimento médico para moradores. O Centro de Esperança Dr. Fernando Martinez oferecia consultas, exames e procedimentos básicos gratuitamente todos os dias. A estrutura foi construída com doações do mundo inteiro, mobilizadas pela história emocionante do cirurgião da calçada. Fernando havia se tornado um exemplo vivo de que a redenção é possível mesmo nas situações mais desesperadoras. Sua história continuava inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo, provando que segundas chances existem sempre. O livro que ele finalmente escreveu se tornou best-seller internacional, tocando corações em dezenas de países. Das ruas ao coração, arrecadou milhões em direitos autorais, todos doados integralmente para o projeto social. Já pensou em escrever sua própria história de superação? Todos temos algo poderoso para compartilhar com o mundo. Durante uma entrevista televisiva, Fernando foi questionado sobre o momento exato em que decidiu salvar aquela vida. Eu não decidi nada conscientemente. Meu coração médico simplesmente falou mais alto que minha dor pessoal, respondeu. Naquele momento, percebi que carregar culpa não honrava a memória da minha família, mas salvar vidas sim. A entrevista emocionou milhões de telespectadores, muitos deles passando por suas próprias crises pessoais e existenciais. Fernando se tornou uma referência mundial em superação, sendo convidado para eventos internacionais sobre resiliência humana. Mas ele nunca esqueceu suas origens humildes e continuava atendendo pessoalmente nas ruas da cidade, diariamente. As ruas me ensinaram humildade e empatia que nenhuma faculdade de medicina conseguiria ensinar, dizia sempre. Você já aprendeu lições valiosas em momentos difíceis que nenhuma escola formal conseguiria te ensinar. A rotina de Fernando agora incluía não apenas o atendimento médico, mas também sessões de aconselhamento psicológico. Ele havia descoberto que muitos moradores de rua compartilhavam traumas similares ao seu, perdas devastadoras que os empurraram para as ruas. Sua própria experiência de dor e recuperação o tornava um conselheiro extraordinariamente eficaz para essas pessoas. Quem passou pelo inferno tem autoridade moral para guiar outros de volta à luz, refletia constantemente. Cada pessoa que ele conseguia tirar das ruas representava uma pequena vitória contra o desespero e a desesperança. O centro começou a oferecer também oficinas profissionalizantes, ajudando as pessoas a reconstruírem suas vidas completamente. Fernando percebeu que salvar vidas ia muito além dos procedimentos médicos. Envolvia restaurar dignidade e propósito. Quantas pessoas você já ajudou a enxergar luz no fim do túnel? Esse é um dos maiores presentes. Um episódio particularmente marcante aconteceu durante o 3º ano de funcionamento do centro de atendimento. Uma jovem mãe chegou ao local com uma criança pequena, ambas vivendo nas ruas há meses. Ela havia perdido o emprego e a casa após uma doença grave, ficando sem ter para onde ir. Fernando não apenas cuidou da saúde física de ambas, mas as acolheu no programa de reinserção social MC-SIMESS,
A mulher conseguiu um novo emprego e uma casa própria para recomeçar com a filha. No dia da mudança, ela voltou ao centro para agradecer pessoalmente ao homem que mudou sua vida. Doutor, o Senhor não salvou apenas nossa saúde, salvou nosso futuro inteiro, disse chorando de gratidão. Já foi responsável por uma transformação tão profunda na vida de alguém? A sensação é indescritível de gratificante. O terceiro aniversário do salvamento na avenida foi marcado por uma grande celebração pública na cidade. A data se tornou oficialmente o Dia da Segunda Chance, incentivando pessoas a recomeçarem suas vidas. Fernando foi homenageado pela prefeitura, recebendo o título de cidadão honorário por sua contribuição social excepcional. Mais de 10.000 pessoas compareceram ao evento, muitas delas beneficiadas diretamente pelo seu trabalho humanitário. O homem que ele salvou naquele dia subiu ao palco para falar sobre o impacto daquele momento. Dr. Fernando não salvou apenas minha vida física naquele dia. Ele salvou minha alma e minha esperança. A emoção tomou conta de todos os presentes, lembrando do poder transformador de um único ato de coragem. Quantas vidas você já tocou? Sem nem mesmo perceber, nossos atos têm consequências muito além da nossa imaginação. Fernando aproveitou o palco para fazer um anúncio que surpreendeu a todos os presentes na celebração. Ele revelou os planos de expandir o projeto para outras capitais do país, levando esperança a mais pessoas. Nosso objetivo é que nenhum morador de rua fique sem atendimento médico digno em território nacional, declarou emocionado. A plateia explodiu em aplausos, reconhecendo a grandeza da visão apresentada pelo médico transformado em ativista social. Empresários presentes no evento se comprometeram ali, mesmo a financiar a expansão do projeto transformador. Em 6 meses, 5 novas unidades móveis começaram a funcionar em diferentes estados brasileiros simultaneamente. Movimento Medicina da Esperança se tornou uma das maiores redes de atendimento social do país. Você se sentiria inspirado a apoiar ou participar de um projeto social como esse? A mudança começa conosco. Durante uma dessas viagens para supervisionar as novas unidades, Fernando viveu mais um momento transformador inesperado em uma cidade do interior. Ele reconheceu um colega médico entre os moradores de rua atendidos. Doutor Roberto havia sido seu parceiro em muitas cirurgias complexas. Antes da tragédia que mudou tudo, agora estava ali, destruído pelo alcoolismo, após perder também sua família em um acidente de carro. Fernando viu em Roberto um reflexo do que ele mesmo havia sido e decidiu dedicar tempo especial àquele caso durante semanas. Ele trabalhou intensivamente na recuperação do amigo, usando sua própria experiência como guia. Eu sei exatamente o que você está sentindo, Roberto, mas também sei que existe um caminho de volta. Você já teve a oportunidade de ajudar alguém que passou por situação similar à sua? É uma sensação única. O processo de recuperação de Roberto foi longo e desafiador, repleto de recaídas e momentos de desespero. Mas Fernando nunca desistiu, aplicando toda a paciência e compreensão que havia aprendido em sua própria jornada. Lentamente, Roberto começou a aceitar ajuda e a participar ativamente do programa de reabilitação do centro. 6 meses depois, ele estava sóbrio, saudável e pronto para recomeçar sua carreira médica. O reencontro dos 2 colegas se tornou outro símbolo poderoso de que a redenção é sempre possível. Roberto se juntou à equipe do projeto, trazendo ainda mais experiência e dedicação ao atendimento humanitário. Fernando me devolveu não apenas a vida, mas também o propósito de existir, declarou ele publicamente. Já presenciou uma amizade sendo reconstruída após anos de separação e sofrimento. É algo verdadeiramente especial. A história de sucesso com Roberto motivou Fernando a criar um programa específico para profissionais da saúde. Ele percebeu que médicos, enfermeiros e outros profissionais também eram vulneráveis a quedas dramáticas na vida. O Programa Resgate Médico oferecia tratamento especializado para profissionais da saúde em situação de rua. A iniciativa ganhou reconhecimento internacional, sendo replicada em outros países ao redor do mundo inteiro.
Fernando se tornou palestrante oficial da Organização Mundial da Saúde. Falando sobre resiliência e recuperação profissional, suas apresentações inspiravam plateias de milhares de médicos, mostrando que todos são humanos e vulneráveis. Nenhum de nós está imune às tragédias da vida, mas todos podemos encontrar forças para nos reerguer. Quantas vezes você encontrou força em uma história de superação quando mais precisava de esperança? 5 anos após aquele dia fatídico, Fernando decidiu fazer uma homenagem especial à sua família. Ele inaugurou uma ala pediátrica no centro médico, dedicada especificamente ao atendimento de crianças em situação vulnerável. Ala Helena e Miguel Martinez foi nomeada em honra aos filhos, que perdeu no incêndio anos antes. A inauguração contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais, reconhecendo o impacto do projeto. Fernando chorou durante o discurso, falando pela primeira vez publicamente sobre sua família perdida. Meus filhos não estão mais aqui fisicamente, mas seu amor vive através de cada criança que salvamos. A plateia se emocionou profundamente, compreendendo finalmente a fonte da dedicação incansável do médico salvador. Já transformou uma perda pessoal em algo que beneficia outras pessoas? É uma das formas mais belas de honrar. A ala pediátrica se tornou referência nacional em atendimento médico para crianças em situação de vulnerabilidade social. Centenas de pequenos pacientes foram atendidos mensalmente, recebendo cuidados médicos de qualidade internacional. Fernando fazia questão de participar pessoalmente dos atendimentos, sempre com um sorriso especial para as crianças. Cada risada infantil que escuto aqui é como se meus filhos estivessem rindo comigo, confidenciou a irmã. O trabalho com crianças trouxe uma nova dimensão de cura emocional para o coração ferido do médico. Ele percebeu que cuidar delas era uma forma de continuar sendo pai mesmo sem seus próprios filhos. As crianças, por sua vez, o adoravam e o chamavam carinhosamente de Dr. Fernando, o herói da rua. Você acredita que nossa vocação mais profunda sempre encontra formas de se expressar, mesmo após grandes perdas? Durante uma entrevista especial no 5º aniversário do projeto, Fernando refletiu sobre sua jornada de transformação completa. Quando estava nas ruas, achava que minha história havia terminado de forma trágica e definitiva. Começou. Percebo que aquela era apenas o final de um capítulo, não do livro inteiro da minha vida. O jornalista perguntou qual conselho ele daria para pessoas passando por momentos de desespero profundo. Nunca subestime o poder de um único momento para mudar completamente o rumo da sua existência. Aquele homem caído na avenida não sabia que me salvaria tanto quanto eu o salvei. Continuou emocionado. Às vezes, ajudar outras pessoas é a forma mais poderosa de curar nossas próprias feridas internas. Já descobriu que ajudar outros pode ser o melhor remédio para suas próprias dores? É uma descoberta transformadora. Repórter então perguntou sobre seus planos futuros e como via a continuidade do projeto social. Meu sonho é ver o Medicina da Esperança funcionando em todos os estados brasileiros, respondeu determinado. Mas eu quero que nossa filosofia inspire outros países a criarem programas similares. Fernando revelou estar escrevendo um 2º livro, focado especificamente em técnicas de recuperação pós-trauma. Quero deixar um manual prático para profissionais que trabalham com pessoas que perderam tudo na vida. A entrevista terminou com Fernando fazendo um apelo direto aos telespectadores de todo o país. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, sua história não termina no capítulo mais escuro. Quantas vezes uma palavra de esperança no momento certo mudou completamente sua perspectiva sobre a vida? Nos últimos meses, Fernando começou a receber convites para palestras em universidades internacionais de medicina. Estudantes do mundo inteiro queriam ouvir a história do médico que encontrou redenção salvando vidas nas ruas. Suas palestras sempre lotavam os auditórios, inspirando a nova geração de profissionais da saúde mundial. Vocês aprenderão técnicas médicas aqui, mas a verdadeira medicina está em nunca desistir da humanidade, dizia sempre. Os jovens estudantes ficavam fascinados com a combinação de conhecimento técnico e sabedoria de vida do palestrante. Muitos mudaram suas perspectivas de carreira após ouvir Fernando, optando por trabalhos mais voltados ao social.
Se eu conseguir inspirar apenas um futuro médico a ter mais empatia, valeu a pena. Refletia constantemente. Você já influenciou positivamente a escolha profissional de alguém? É uma responsabilidade e privilégio enormes. Em uma dessas palestras, na Universidade de Harvard, Fernando conheceu a doutora Sarah Williams, especialista em trauma. Ela havia desenvolvido técnicas inovadoras de tratamento psicológico para profissionais da saúde, traumatizados. Os dois começaram uma parceria acadêmica, unindo o conhecimento científico com experiência prática de recuperação. Juntos, criaram um protocolo internacional de atendimento para médicos em situação de vulnerabilidade extrema. O protocolo Martinez-Williams se tornou referência mundial, sendo adotado por organizações de saúde internacionais. A parceria resultou também em uma amizade profunda, baseada na admiração mútua e propósitos similares. Sarah me ajudou a entender cientificamente o processo pelo qual passei. Agradeceu Fernando publicamente. Já teve uma parceria profissional que se transformou em uma amizade verdadeira e transformadora? É um presente raro. O 6º aniversário do salvamento na Avenida trouxe uma surpresa especial que ninguém estava esperando. A família do homem que Fernando salvou organizou uma homenagem internacional ao médico salvador. Eles criaram uma fundação em nome de Fernando, destinada a financiar projetos sociais semelhantes mundialmente. Fundação Dr. Fernando Martinez, menos segundas chances, foi lançada com doações milionárias de empresários globais. O objetivo era expandir o conceito de medicina humanitária para países em desenvolvimento ao redor do mundo. Fernando ficou profundamente emocionado com a iniciativa, vendo seu trabalho ganhar dimensões que nunca imaginara. Vocês estão transformando uma história pessoal de dor em esperança para milhões de pessoas, disse chorando. Já viu uma ideia sua crescer muito além do que imaginava inicialmente? A sensação é de humildade e gratidão. A fundação permitiu que Fernando expandisse seu trabalho para países da África e América Latina. Equipes médicas treinadas por ele começaram a atuar em comunidades carentes de vários continentes. O modelo de atendimento humanitário, desenvolvido no Brasil, se mostrou eficaz em culturas completamente diferentes. Cada nova unidade inaugurada representava mais vidas salvas e mais esperança sendo plantada pelo mundo. Fernando viajava constantemente para supervisionar os projetos, sempre aprendendo com as realidades locais. Cada país me ensina uma nova forma de enxergar a medicina e a compaixão, relatava em seus relatórios. O médico que começou salvando uma vida numa avenida agora impactava continentes inteiros positivamente. Você consegue imaginar como é ver uma pequena ação se multiplicar em impacto global? É avassalador e inspirador. Durante uma missão na África, Fernando viveu outro momento que marcaria profundamente sua trajetória de vida. Em um vilarejo remoto do Quênia, ele encontrou uma criança gravemente ferida após um acidente. Sem equipamentos, teve que improvisar uma cirurgia, usando apenas materiais básicos disponíveis no local. A operação durou horas, com Fernando lutando contra o tempo e as limitações técnicas extremas. Quando a criança finalmente abriu os olhos e sorriu, ele percebeu que havia fechado um ciclo. Foi exatamente assim que me senti naquele dia na avenida. Lembrando do momento que mudou tudo. Aquela criança africana lembrou de por que se tornou médico originalmente, para salvar vidas independentemente das circunstâncias. Já teve um momento de clareza total sobre sua missão de vida. É como se tudo fizesse sentido. De volta ao Brasil, Fernando anunciou uma decisão que surpreendeu a todos os seus colaboradores. Ele criaria uma escola de medicina voltada especificamente para formar médicos humanitários. Instituto Fernando Martinez de Medicina Humanitária seria a primeira escola desse tipo na América Latina. O currículo combinaria conhecimento médico tradicional com técnicas de atendimento em situações extremas. Os estudantes aprenderiam não apenas medicina, mas também psicologia, assistência social e gestão de crises. Quero formar médicos que vejam o ser humano além da doença, que entendam dor e esperança, explicou. A proposta revolucionária
atraiu atenção internacional, recebendo o apoio de universidades renomadas mundialmente. Você apoiaria um modelo educacional que forma profissionais mais humanos e empáticos? A diferença seria imensa. O primeiro semestre da escola começou com 100 alunos cuidadosamente selecionados de todo o país. O processo seletivo não avaliava apenas conhecimento acadêmico, mas principalmente vocação humanitária e resiliência pessoal. Fernando fazia questão de lecionar pessoalmente as aulas de medicina de emergência em situações extremas. Ele levava os alunos para atendimentos reais nas ruas, mostrando na prática a medicina humanitária. Vocês precisam entender que cada paciente tem uma história, uma família, sonhos e medos. Ensinava constantemente. Os estudantes ficavam impressionados com a paixão e dedicação do professor que havia vivido tudo aquilo. Muitos saíam das aulas transformados, com uma visão completamente nova sobre a profissão médica. Já teve um professor que mudou sua perspectiva sobre sua área profissional? O impacto é duradouro e profundo. Durante o segundo ano de funcionamento da escola, Fernando recebeu uma proposta inesperada da UMS. A Organização Mundial da Saúde queria nomeá-lo como embaixador global da medicina humanitária. O cargo envolveria viajar pelo mundo estabelecendo protocolos de atendimento em situações de catástrofe. Fernando hesitou inicialmente, pois isso significaria se afastar do trabalho direto com os pacientes. Após muita reflexão, aceitou o cargo, entendendo que poderia impactar muito mais vidas globalmente. Se posso usar minha experiência para salvar milhões indiretamente, é minha obrigação aceitar, decidiu finalmente. A cerimônia de nomeação aconteceu em Genebra, com representantes de todos os países membros presentes. Voca acetária, uma posição que te afastasse do que ama fazer, mas multiplicasse seu impacto, é dilema complexo. Como embaixador da OMS, Fernando desenvolveu protocolos que foram implementados em zonas de guerra. Seus métodos de medicina improvisada salvaram milhares de vidas em conflitos ao redor do mundo. Ele treinou equipes médicas para atuar em terremotos, tsunamis e outras catástrofes naturais devastadoras. Protocolo Martínez se tornou padrão internacional para atendimento médico de emergência em situações extremas. Governos solicitavam sua consultoria sempre que enfrentavam crises humanitárias de grande escala. Fernando se tornou a voz mundial da medicina de emergência, sendo chamado pelos principais veículos internacionais. Sua história pessoal dava credibilidade única às suas recomendações técnicas e protocolos desenvolvidos. Já viu como uma experiência pessoal difícil pode se tornar expertise profissional valiosa? É transformação poderosa. Em uma entrevista para a CNN Internacional, Fernando foi questionado sobre o segredo do seu sucesso. Não existe segredo. Existe apenas a decisão diária de transformar a dor em propósito de vida. Respondeu: quando você passou pelo inferno, desenvolve uma compaixão e determinação que ninguém pode ensinar academicamente. O jornalista perguntou se ele ainda se considerava o mesmo homem que vivia nas ruas anos antes. Sou exatamente a mesma pessoa, mas com uma perspectiva completamente transformada sobre minha própria história. Aqueles anos nas ruas não foram perdidos, foram minha pés grojuaca em humanidade. E empatia, continuou. A entrevista foi vista por milhões de pessoas, inspirando inúmeras histórias de superação pelo mundo. Você enxerga seus momentos mais difíceis como lições valiosas ou apenas como sofrimento desnecessário? A perspectiva muda tudo. Aos 55 anos, Fernando decidiu escrever suas memórias completas pela primeira vez. Do Abismo à Redenção. Memórias de um Médico Ressuscitado. Seria seu livro mais pessoal e honesto. Ele revelaria detalhes nunca antes compartilhados sobre os anos mais escuros de sua vida. O objetivo era mostrar que mesmo nas profundezas do desespero, sempre existe uma centelha de esperança durante meses. Ele revisitou memórias dolorosas, mas também redescobriu momentos de graça inesperada. Escrever o livro se tornou uma terapia final, fechando definitivamente feridas que ainda sangravam.
Então, algumas histórias precisam ser contadas completamente para que possam verdadeiramente curar. Refletiu durante o processo. Já documentou sua própria jornada de superação? O processo pode ser doloroso, mas extremamente libertador. O livro foi lançado simultaneamente em 20 idiomas, se tornando fenômeno editorial mundial, instantâneo. Críticos elogiaram a honestidade brutal e a esperança genuína que permeavam cada página escrita. Leitores escreviam cartas, contando como o livro os ajudara a superar suas próprias crises pessoais. Fernando decidiu doar todos os direitos autorais para a expansão dos projetos de medicina humanitária. Essas palavras nasceram da dor, mas devem gerar vida e esperança para outras pessoas, declarou. O impacto do livro foi tão grande que universidades começaram a usá-lo em cursos de psicologia. Terapeutas recomendavam a leitura para pacientes, passando por traumas similares aos vividos pelo autor. Quantos livros mudaram sua perspectiva sobre vida, morte, perda e recomeço? Alguns têm esse poder transformador. No 10º aniversário do salvamento na Avenida, Fernando organizou um evento mundial, via internet, conferência global de segundas chances. Reuniu simultaneamente pessoas de 120 países. O objetivo era compartilhar histórias de superação e criar uma rede global de apoio mútuo. Milhões de pessoas assistiram online, muitas compartilhando suas próprias jornadas de redenção pessoal. Fernando abriu o evento contando novamente sua história, mas agora com uma perspectiva completamente madura. 10 anos atrás, eu era um homem destruído, que acreditava que sua vida havia terminado definitivamente. Hoje, posso afirmar que aquele foi o dia em que minha verdadeira vida finalmente começou. Você consegue identificar um momento específico em que sua vida real começou. Às vezes precisamos morrer simbolicamente primeiro. Durante o evento, Fernando anunciou seu projeto mais ambicioso: a criação de uma cidade médica. Cidade da Esperança seria construída no interior do Brasil, voltada exclusivamente para a medicina humanitária. O complexo incluiria hospital, escola de medicina, centro de pesquisa e moradia para profissionais. Seria um lugar onde pessoas perdidas poderiam recomeçar enquanto ajudavam a salvar outras vidas. Quero criar um espaço onde a medicina e a compaixão se encontrem de forma permanente, explicou. A proposta atraiu investimentos de bilionários e governos, todos inspirados pela visão transformadora apresentada. A construção começaria no ano seguinte, representando o legado definitivo do trabalho de Fernando. Já sonhou em criar algo que continuasse impactando o mundo muito depois da sua partida? É sonho poderoso. Enquanto os planos da cidade tomavam forma, Fernando continuou seu trabalho diário incansável. Agora, aos 58 anos, ele mantinha a mesma energia e dedicação dos primeiros dias. Todas as manhãs, ainda visitava pessoalmente as unidades de atendimento nas ruas da cidade. O dia em que eu parar de tocar diretamente nas feridas humanas, perderei minha essência, dizia sempre. Jovens médicos o acompanhavam nessas visitas, aprendendo medicina humanitária na prática direta. Ele se tornou uma lenda viva, mas nunca perdeu a humildade de quem conheceu o fundo do poço. A arrogância é o maior inimigo da medicina verdadeira. Ensinava constantemente aos seus discípulos: você mantém humildade mesmo quando alcança reconhecimento e sucesso? É desafio constante e necessário. Em uma dessas manhãs de atendimento, algo extraordinário aconteceu que fecharia perfeitamente o ciclo da história. Fernando encontrou nas ruas um jovem médico recém-formado que havia perdido tudo em um acidente. O rapaz estava exatamente na mesma situação em que Fernando estivera anos antes, destruído e desesperado. Eu vi você naquele vídeo da Avenida. Se você conseguiu, talvez eu também consiga, sussurrou esperançoso. Fernando sorriu, reconhecendo na situação uma oportunidade de retribuir toda a graça que havia recebido. Claro que você consegue. Deixe-me te mostrar como transformar essa dor em propósito de vida. Naquele momento, Fernando compreendeu que sua história
havia se tornado um ciclo perfeito de redenção. Foi instrumento de transformação na vida de alguém que passou por situação similar à sua. É privilégio sagrado. O jovem médico Dr. Gabriel se tornou o primeiro filho espiritual oficial do Fernando. Ele passou pelos mesmos programas de recuperação, terapia e redescoberta de propósito que Fernando havia vivido em 6 meses. Gabriel estava completamente recuperado e se juntou à equipe da medicina humanitária. Fernando me devolveu, não apenas a vida, mas me mostrou como viver com significado real. Declarava constantemente. A história da recuperação de Gabriel inspirou outros profissionais, perdidos a procurarem ajuda. Fernando percebeu que havia criado não apenas um projeto social, mas um movimento global de transformação. Cada pessoa que salvamos se torna capaz de salvar outras, criando uma corrente infinita de esperança. Você acredita no poder multiplicador de uma única vida transformada? O impacto pode ser exponencialmente imenso. Nos últimos meses, Fernando começou a sentir que havia cumprido completamente sua missão de vida. Não por estar cansado, mas por ver que seu trabalho havia criado raízes sólidas e permanentes. A cidade da esperança estava sendo construída. A escola formava dezenas de médicos humanitários anualmente. Seus protocolos salvavam vidas diariamente em dezenas de países. Mesmo sem sua presença física, quando uma ideia se torna maior que seu criador, é sinal de que ela tem vida própria, refletia. Fernando começou a planejar sua transição para um papel mais consultivo. Manuals Operational queria garantir que tudo continuasse funcionando perfeitamente, mesmo sem sua liderança direta constante. Já construiu algo que funciona independentemente da sua presença? É teste verdadeiro de liderança e legado. Durante uma cerimônia de formatura na sua escola de medicina, Fernando fez um discurso emocionante. Vocês são a prova viva de que minha história valeu a pena ser vivida, disse aos novos médicos. Cada um de vocês levará pelo mundo um pedaço da compaixão que aprenderam aqui conosco. Os formandos se levantaram em ovação, muitos chorando de emoção e gratidão pelo mestre inspirador. Fernando olhou para a plateia e viu rostos determinados a fazer a diferença no mundo. Minha maior cirurgia não foi feita em um paciente, mas na alma de cada um de vocês. A cerimônia terminou com todos cantando o hino da escola. Segundas chances. Corações que curam. Quantas pessoas você já inspirou a serem melhores versões de si mesmas? É o legado mais valioso possível. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Fernando olhou pela janela e viu a cidade iluminada. Lembrou-se daquela tarde fatídica na avenida, quando tudo parecia ter terminado definitivamente. Quem diria que um homem caído no asfalto mudaria completamente o rumo da minha existência? Murmurou sorrindo. Ele pegou uma foto antiga da família que perdera, beijou carinhosamente e sussurrou: espero ter honrado vocês. Naquele momento de silêncio profundo, Fernando sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Sabia que havia transformado sua maior tragédia na sua maior contribuição para a humanidade. Helena, Miguel, espero que estejam orgulhosos do homem que me tornei, disse olhando para o céu. Já sentiu que cumpriu completamente uma missão importante na sua vida? É sensação de plenitude única. Hoje, Fernando Martinez é reconhecido mundialmente como o pai da medicina humanitária moderna. Sua história é estudada em universidades como exemplo supremo de resiliência e transformação pessoal. Milhares de médicos ao redor do mundo se inspiram diariamente no exemplo do cirurgião da calçada. O movimento que ele criou salvou centenas de milhares de vidas em todos os continentes. Mas para Fernando, o maior milagre não foram as vidas que salvou. Depois daquele dia, foi descobrir que sua própria vida, que parecia ter acabado tragicamente, estava apenas começando verdadeiramente. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos por dentro. Sempre repetia. E você? Está pronto para descobrir quem realmente é, mesmo que isso signifique passar por grandes transformações? A história que começou com um homem caído no asfalto de uma avenida movimentada se transformou completamente. Que parecia ser apenas mais um acidente trágico, se tornou o início de uma jornada de redenção.
Fernando provou que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, nossa luz interior pode brilhar novamente, intensamente. Do meio da multidão assustada naquela tarde, surgiu não apenas um salvador, mas uma inspiração para milhões. Um morador de rua que todos duvidaram se revelou o herói que ninguém esperava encontrar ali. Sua história nos lembra que nunca devemos julgar um livro pela capa ou uma pessoa pela aparência. E principalmente, que todos merecem uma segunda chance para recomeçar e encontrar seu verdadeiro propósito na vida. Se essa história tocou você, compartilhe agora para que mais pessoas sintam o mesmo impacto transformador e inspirador. Porque às vezes, uma única história de superação pode mudar completamente a perspectiva de alguém sobre a vida. E você, está pronto para dar uma segunda chance a si mesmo e descobrir seu verdadeiro propósito?